Olá, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos esperar o pessoal entrar. Doutor Hélio já entrou. Bom, então o tema de hoje nós vamos falar juntamente com o nosso parceiro, Dr. Hélio Itapema, sobre lipoaspiração. Vamos tirar todas as dúvidas, que mesmo que seja um procedimento muito realizado, mas ainda tem muitas dúvidas também sobre esse procedimento. Então, antes de eu começar a apresentar o doutor, eu vou convidá-lo aqui. Espera só um pouquinho. Apresentar o nosso parceiro e querido Dr. Hélio. Deixa eu vir mais para trás. Olá, Diamante, tudo Olá, bem? doutor, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, obrigado você pelo convite. Consegue me ver bem? Consigo. Então Tá tá um jóia. tiquinho escuro, mas dá para ver. Tiquinho escuro? Vamos ver se eu consigo. Vou tentar clarear um pouquinho aqui, tá? Vou ligar mais umas Tá, luzes aqui, beleza. peraí. Tá joia. Enquanto isso, eu vou fixando o tema aqui da live. Gente, eu nunca fixei o tema da live. Pan, se estiver por aí, você me ajuda. Então, deixa eu te apresentar, depois eu fixo o tema da live, porque ainda não descobri como que é. Tá. Então, o doutor Hélio é graduado pela Universidade de Ribeirão Preto, é especializado, então, por cirurgia plástica pela Oswaldo Cruz e pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui, é isso? Isso. E membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que isso é super importante para quem vai escolher, então, um cirurgião plástico. A gente sempre indica para entrar lá no site e a gente acaba de indicar um cirurgião aqui, que é o Dr. Hélio. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Diamante, pelo convite. Gente, então quem tiver perguntas, vai colocando aí pra gente. Tem um aviãozinho, aí coloca, vai marcando, vai mandando para as amigas, para os amigos, quem tiver interesse. Queria só tirar aqui dos comentários. Eu coloquei aqui, não consegui. Aí. Bom, vamos lá. Então, nós separamos algumas perguntas que o pessoal mandou para a gente e outras até para a gente esclarecer um pouquinho mais do procedimento sobre a lipo. Então, vamos começar com a clássica, até para a gente saber quais as diferenças entre a lipoescultura, a lipoaspiração e a lipo-HD. Tá. Na verdade, a lipoaspiração, junto com prótese de mama, é uma das cirurgias mais executadas no nosso país, né? Hoje em dia, o Brasil só perde em procedimentos estéticos para os Estados Unidos. A gente já chegou a passar o número de cirurgias dos Estados Unidos, perdendo só em procedimentos estéticos, Caramba. seja botox, preenchimentos. Lipoaspiração, às vezes a gente vê muitos nomes, né? Hidrolipo, Lipolite, enfim, centenas de nomes. Basicamente, todos os procedimentos são utilização de cânula e lipoaspiração de gordura. Quando a gente faz uma lipoaspiração, hoje em dia fala-se mais modernamente na lipo HD, ou lipo 3D, ou de alta definição. O que se faz nessa lipo? A gente lipoaspira as áreas corporais de uma forma diferente, para dar um aspecto de que o paciente tem aquela musculatura mais trabalhada, tá? Então, é uma lipo mais superficial em algumas regiões. Obviamente que esse não é um procedimento que dá para ser feito em qualquer tipo de paciente, né? O paciente, para fazer uma lipo HD, precisa ter uma quantidade de gordura um pouco não tão grande, né? Precisa ser aquele paciente aquele paciente que frequenta academia, tem aquela gordurinha mais localizada, que tem às vezes dificuldade de terminar de perder ela na academia. Esse paciente seria o paciente adequado. Então, na lipo HD, através dessa técnica, até mesmo com a lipoaspiração mais superficial em alguns pontos, a gente vai fazer com que essa musculatura fique mais sobressalente, mais visível, né? Dando um aspecto do paciente mais de malhado, né? A lipoescultura,
Basicamente, a Na gente verdade, é aqueles gominhos, né? Vamos sim, dizer assim, que a justamente. A turma musculatura, os toda usa gominhos, né? Isso. a O barriga six, tanquinho, né? isso, o six Todo mundo packs. quer. Obviamente que esse tanquinho também tem vários níveis, né? Tem pacientes que às vezes Uhum. vêm buscando um aspecto mais definido mesmo, como se fosse o six packs que a gente chama, né? O tanquinho, né? Sim. Tem pacientes Uhum. que às vezes querem um aspecto mais trabalhado da musculatura, mas não tão trabalhado como six packs. Então a gente faz um pouco Uhum. mais tênue. Isso varia de paciente para paciente, lógico que você tem que conversar com o paciente para entender o que ele busca e de repente tentar Certo. adequar com aquilo que vai ficar bom para ele também, porque às vezes nem tudo que o paciente Perfeito. busca é o que vai ficar bom para ele, né? Perfeito. Uhum. Na lipoescultura, Diamani, a gente basicamente tira gordura de uma região do corpo, às vezes do abdômen, trata essa gordura. Tem gente que, profissionais que às vezes centrifugam essa gordura, tem pacientes que, tem profissionais que peneiram, tem pacientes, tem profissionais que lavam a gordura e enxertam essa gordura numa outra região, seja no glúteo, seja na mama, para aumentar o volume dessa outra região onde será aplicada a gordura, tá? E Entendi. a outra pergunta que você fez foi: Da lipo convencional, a e a diferença. lipo convencional é a lipo que a gente faz, seja ela com aparelho que vibra, né, que é o vibrolipo, seja ela com aparelho normal, que é o lipoaspirador comum, seja ela com outras técnicas, como o Vaser, que utiliza o ultrassom para quebrar a gordura e poder lipoaspirar de uma forma mais fácil. Todas elas, de Uhum. alguma forma ou de outra, vão lipoaspirar e vão chegar basicamente no mesmo resultado. Embora tenha diversos mecanismos utilizados hoje em dia, todas têm uma mesma finalidade, digamos assim. Legal. Uma coisa que você citou quando eu estava falando das diferenças da lipo, e que eu acho muito bacana a gente falar para as pessoas também, é a gente comparar o nosso corpo com o de alguém, né? Então, como você falou, é legal, é interessante na avaliação a gente ver o que vai ficar bom, né? Sim, Se de repente vai fazer qual é o seu objetivo, né? E o que fica legal para o seu biotipo. Porque a gente vai atender os pacientes e é clássico elas compararem com o corpo de amiga, ou às vezes simplesmente aquele corpo que está lá na internet. E por que que o meu não está assim? Primeiro que elas querem um resultado rápido, e segundo que às vezes um biotipo não tem nada a ver com o outro, né? Então eu achei bem importante, acho legal a gente falar um pouquinho disso. Então, ver qual que é o meu objetivo e qual que é o biotipo dessa paciente também para determinar, né, até de repente quanto de gordura vai tirar, enfim. Mas o importante não ter essa comparação com uma outra pessoa, né? sem dúvida, Diamani. Isso é super importante, né? O paciente ter uma expectativa real do resultado, até para que a paciente amanhã depois não fique chateada, não atingi. Então, a gente precisa ser bem honesto e bem verdadeiro com o paciente. A gente não consegue dar o corpo de outra pessoa. A gente consegue sim melhorar aquilo que o paciente já tem. Então não adianta vir com a foto da modelo, a foto da amiga, minha amiga é assim, quero ficar assim. Não vai ficar assim nunca. A gente consegue melhorar sim o que você tem. Às vezes a gente consegue dar um resultado melhor do que o da amiga, mas isso vai Sim, depender do material que a gente tem, né? Sempre que a gente faz uma lipoaspiração, às vezes tem pacientes que vão no consultório e falam, doutor, eu quero fazer lipoaspiração. E por vezes eu chego a falar para o paciente, não é o momento de fazer lipoaspiração, às vezes porque a paciente está muito gordinha, está fora do peso ideal. A lipoaspiração é um procedimento que não deve ser utilizado para emagrecer o paciente, tá? Mas sim para tratar perfeito. gordura localizada. Eu até brinco com meus pacientes que às vezes eu falo para o paciente, se eu for te lipoaspirar para chegar no ponto que você precisa chegar, eu vou acabar saindo da zona de segurança. Eu falei, da zona de segurança eu não vou sair. E se eu for te Sim, lipoaspirar para ficar na zona de segurança, eu vou lipoaspirar pouco bem perto de pouco, tudo que o paciente precisaria. certo? Né? Então, Aí às você vezes eu, vai falar, nossa, meu médico não limpou nada. sem dúvida, então às vezes eu falo sim para o paciente, precisa perder um pouco de peso antes de fazer a lipo. A lipo não deve ser utilizada para emagrecer pacientes, e sim para. Hum, Então, isso é muito importante o paciente ter isso em mente, né? Para não pensar que vai ter um resultado, é, sei lá, um sonho, né? Não tem como, né? Não tem mágica, né? Mesmo quando a gente lipoaspira, o volume seguro,
é em torno de 7% do volume corpóreo do paciente. Quando a gente lipoaspira, parte do que sai é sangue, né? Então, se você está lipoaspirando o paciente, além da gordura, está saindo sangue. Se você for lipoaspirar demais um paciente, às vezes porque o paciente está muito gordinho, junto o paciente vai perder sangue também. A gente precisa tomar muito Uhum. cuidado. A lipoaspiração é um procedimento que a gente vê, infelizmente, muito problema envolvendo lipoaspiração. Mas não porque seja um procedimento super arriscado, mas é porque, na maioria das vezes, a paciente foi operada por um profissional que não se preocupou com isso, sabe? Foi operado num ambiente Uhum. fora de hospital. Enfim, aquelas mil promessas que você vê, né? Você vê as pessoas prometerem mundos e fundos e às vezes acabar com o sonho de uma pessoa e, enfim, de forma trágica muitas vezes. É verdade. Eu adorei quando você falou que não dá pra gente prometer o corpo da amiga, né? Que é Sem perfeito dúvida. naquilo que eu tenho perguntado. E eu ia te perguntar, então, sobre, né, a lipo emagrece, né? Então, você já respondeu, que é uma coisa que a gente... Bom, é muito. No dia a dia, os pacientes, nossa, aí vai se pesar e eu não emagreci nada. Continuo com o mesmo peso. Eu tô pior do que eu estava antes. Você vai ver, ela tem 20 dias de pós-operatório Pois só, né? é, num primeiro Aí momento, entra, né? Aí entra todo um lado psicológico também. E aí, às vezes, a gente vai passando isso para vocês também. Ó, a gente está aqui acalmando o paciente, mas tem hora que tá meio difícil, mas a gente está aqui, porque para nós isso é muito corriqueiro, né? A gente sabe até onde vão os resultados, o tempo que a gente tem que esperar. Mas para elas, não. Hoje a gente pega na internet. Você vê lá pacientes, às vezes, 10 dias de pós-operatório, tá seca. Gente, não é assim. Não tem milagre. não, não É o que a tem. gente fala, não tem milagre. Muita coisa na internet, infelizmente, não é verdade. Né? E é bem isso, cada pessoa tem um corpo, tem um ritmo, o metabolismo é diferente um do outro, não dá pra gente querer sair dali no dia seguinte que elas acham que vão estar realmente safadas. E não é Outra, assim. outra coisa também, né, Diamani, hoje com a internet, com as mídias sociais, a gente vê muita gente prometendo mundo e fundo, mas assim, as pessoas só postam na internet e aquilo ficou bom. Então o cara não vai É postar o verdade. paciente com poucos dias de pós-operatório inchado. Ele vai postar o paciente que está com 6 meses de cirurgia, mostrando como se o paciente tivesse feito ontem. Então isso precisa Sim, ver, né? Não tem como mágica. Eu costumo falar para meus verdade. pacientes, nós vamos chegar num resultado bacana, mas eu preciso que você tenha confiança e paciência. Preciso que confie no meu Paciência. trabalho e acredite que nós vamos chegar lá, pode ter certeza. Às vezes, alguns pacientes vão ser mais rápidos, outros vão ser mais demorados, mas Sim, a gente chega lá. Mas não é da noite para o é dia, você sabe. verdade. Sim, é verdade. Não, a gente fala isso muito para os pacientes. A gente fala, a lipo dura ali algumas horinhas, né? Não só a lipo, né? As cirurgias no geral, mas o pós-operatório dura meses, né? Sim, Então, assim, a gente fala, agora é a fase da paciência. A gente chama que o pós-operatório é a fase da paciência, porque precisa realmente ter a paciência e não dá para ficar comparando. E é bem isso, a gente já, ao contrário, quando a gente faz alguns pós-operatórios, a gente gosta de postar aquilo que veio ruim para a gente e que agora está sim, muito legal, tá muito bom. sem Porque dúvida. a gente pega realmente muito pepino no pós-operatório, ou porque realmente a paciente fez alguma, não fez um pós-operatório correto, ou às vezes por profissional também Sim, ruim, né? Às vezes não estuda dentro da área que a gente fala da fisioterapia, dermatofuncional, mesmo fisioterapeutas ou estetistas, enfim, mas um profissional que não esteja preparado. E acho que da mesma forma como você falou, acontece com o médico também, né? sem Então, assim, dúvida. cada um na sua especialidade, né? É uma somatória, né, Diamani? Eu brinco com os pacientes e eu falo, ó, isso aqui que nós estamos começando, quando elas vão no consultório, eu falo, nós estamos começando como se fosse um casamento. Como todo É casamento, verdade. depende dos dois lados. Não adianta o médico se dedicar e o paciente não fazer a parte dele, assim como não adianta o paciente fazer a parte dele e o médico não se dedicar. O resultado não vai ser bom. Uhum, As pessoas é precisam verdade. entender isso. Depende tanto do médico quanto depende do paciente. Fazer um pós-operatório adequado, fazer a drenagem linfática, seguir as orientações do médico, fazer uma restrição de sal no pós-operatório, tudo isso é muito importante. Depois voltar a ter uma atividade física adequada. Isso é super Sim. importante para um resultado bom a longo prazo, né? Uhum. Às vezes a gente chega lá que a gente pergunta da alimentação e tudo mais, o paciente está comendo doce, não mudou nada da rotina, ainda mais essa quarentena que a gente está completamente parado, você vai ver, não faz nada mesmo, É, e aí pergunta por que que a barriguinha lá tá inchada ainda, né? sem Claro dúvida. que depende do tempo, mas é o que você falou, a postura e o envolvimento do paciente no pós-operatório é essencial, né? Sem dúvida nenhuma.
Agora, uma perguntinha: e quais as doenças prévias que podem, então, impedir um processo de lipo? Giamani, para toda cirurgia que eu faço no meu consultório, digo assim, as cirurgias maiores que o paciente são realizadas em hospital, tudo, o paciente vai ter que passar pelo pré-operatório básico, né? Então vai ter que fazer exame de sangue, vai ter que fazer raio-x, vai ter que fazer eletro, muitas vezes Uhum. ultrassom, mamografia, ultrassom. O cardiologista não vai liberar ele para cirurgia, porque se não tiver adequado, não vai ser liberado e a cirurgia não vai acontecer. Mas de uma forma geral, obviamente, um paciente que de repente tenha uma anemia profunda, esse paciente não tem condições de fazer uma lipoaspiração. Como eu já disse previamente, quando a gente lipa, além de sair gordura, sai sangue, né? Então não adianta você Uhum. pôr um paciente na mesa que de repente está anêmico, que a chance de repente você ter um desfecho trágico é muito grande. Então, a anemia seria um desses problemas. Outras doenças, como de repente, paciente com um diabetes descompensado, um paciente hipertenso descompensado, não são pacientes que devem operar. Paciente para operar, cirurgia plástica, é um paciente de cirurgia letiva, que a gente fala, com hora marcada. Então, o paciente tem que estar bem e Uhum. saudável para poder ter o melhor resultado possível e para que a gente possa minimizar ao máximo o risco do nosso procedimento. Então, basicamente é isso. Como um paciente fumante que vai interferir Sem também no processo dúvida. de recuperação dele, né? Todo paciente tabagista, né, primeiro que não deveria operar, né? É E segundo verdade. que o tabaco, para gente, cirurgião plástico, onde nossas cirurgias têm um descolamento cutâneo muito grande, ele prejudica muito a microvasculatura. Então, às vezes você faz uma cirurgia e, de repente, por exemplo, uma abdominoplastia, onde a gente descola o abdômen inteiro, a gente está cortando ali junto com a pele, com o subcutâneo, a gente está cortando vasos sanguíneos. Então, a Uhum. microvasculatura é muito importante para a cicatrização desse paciente, para um bom resultado. Então, às vezes você soma o fato de estar fazendo a cirurgia, mais um paciente tabagista é importante, que vai diminuir essa microvasculatura. Então, isso é tudo que precisa para ter um desfecho ruim, uma necrose de pele, um sofrimento de pele. Então, é complicado Sim por conta mesmo, disso. é verdade. Como necrose, assim, tá muito mais suscetível, né, Sem dúvida realmente a nenhuma. necrose, né? E a gente vê muita diferença mesmo na recuperação. Sem dúvida. A formação de seroma, para E, vocês que lidam com isso, é muito mais ah, frequente, né? total. Sim, sim. Não, e a cicatrização também, ela fica mais lenta. Nem Sim. sempre também tem um bom aspecto dessa cicatriz, né? Então, realmente, as pessoas acham que não, mas influencia e muito. É a mesma Sim, coisa aquele que faz demais. atividade física, a recuperação dele é outra, né? Muito mais rápido, tem uma recuperação também melhor e de forma mais rápida, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá, eu marquei aqui as perguntinhas. Nós já falamos que mandaram pra gente se lipo emagrece, né? Você já falou que não. Sim, Pelo sim. amor de Deus, gente, Na lipo não verdade, ela emagrece. nunca deve ser utilizada com esse intuito. Para tirar Uhum. gordura localizada, melhorar o contorno corporal, não para emagrecer paciente. Perfeito. Tanto que se a gente colocar na balança ali, sei lá, 3 quilos, 3 litros de gordura, não vai equivaler a 3 quilos Perdidos na de balança. peso Sem dúvida, perdidos na balança, sem dúvida. né? Exatamente. Então, lipo não emagrece, né, gente? E, e por quanto tempo, então, a gente tem que utilizar a cinta aí no pós-operatório da lipo? Por quanto tempo você indica? Isso vai variar muito de profissional para profissional, não tem uma regra assim, é isso e pronto, acabou. Então, cada um vai sentindo no seu dia a dia, os profissionais vão sentindo o que funciona para um, o que não funciona para outro. Eu, habitualmente, costumo orientar que meus pacientes usem a cinta cirúrgica por pelo menos um mês, durante 24 horas. Após esse mês passado, ele vai usar durante mais um mês à noite para dormir. Uhum. Obviamente que depende, tem casos que às vezes eu libero um pouquinho mais cedo, tem pacientes que às vezes eu seguro um pouco mais o uso da cinta, mas no geral são 2 meses. Primeiro mês 24 horas, o segundo mês à noite para dormir. Perfeito. E é super importante, e a cinta também faz parte do processo do pós-operatório, né? O uso da cinta, a cinta ela tem uma ação compressiva, ela vai diminuir o edema, o inchaço, vai dar conforto para a paciente, né? Tudo isso é super Uhum. importante. No caso da lipoaspiração, onde tem um descolamento de pele muito grande, ele vai ajudar a essa pele aderir de novo. Então é super importante. A cinta, tem muita gente que às vezes pensa, é bobeira, isso não tem importância. É muito importante, assim como o uso correto dela.
né? Às vezes a gente pega paciente no consultório que está usando a cinta, mas que a cinta está causando dobras no abdômen. Essas dobras numa lipoaspiração vai, muitas vezes, se você não tratar a tempo, vai ficar marcado, vai fazer uma área de A fibrose, aquele gente tecido. sofre com essas dobras da cinta, viu? Pois é, sofre muito. Porque isso no, se você não perceber, não tratar isso logo, vai ser difícil ele sair, né? Sim, não, e aí gera fibrose, né? E aí, dependendo da fibrose, como ela vai ficar, digamos que mais dura, demora muito mais, realmente incomoda, pode garrotear ali, né? Então, eu já vi até machucar o tecido e isso levar uma necrose ali daquela Sim. região, né? Eu também já Então, é vi, Diamante. bem, Também já vi. é, É algo bem dramático, né? Para uma cirurgia é estética. verdade. Mas ao mesmo tempo, quando vocês liberam ela para não utilizar mais a cinta, ou que seja durante o dia, elas também não querem, né? Porque dá uma segurança, justamente para ajudar a aderir, né, novamente esse tecido que foi descolado. Então dá uma segurança que elas falam, eu tenho a sensação de que fica tudo solto, né? Então Sim, dá essa segurança maior, aí ninguém quer tirar. Aí quer ficar usando a cinta. eu ouço Acaba muito ficando isso. Às amiga vezes da quando você cinta. fala, sim, quando você fala para o paciente, ó, agora pode usar a cinta só à noite, muitas vezes a paciente fala, ai, doutor, mas eu me sinto tão segura com a cinta. Isso que você falou é muito frequente. E o sutiã, então, acho que mais ainda, né? Eu tenho pacientes que, assim, ficaram usando o sutiã para dormir durante um ano. Sim, eu E a gente tenho. fala que vira realmente melhor amigo. E assim, ainda mais quando você põe uma prótese, né? Então, às vezes você tem aquela paciente que tem a mama muito pequenininha e da noite pro dia ela sai com, sei lá, 350 ml, que é basicamente uma latinha de Coca-Cola de cada lado. Então, isso vai pesar. Então, no começo, até ela se acostumar, o sutiã vai ser super importante para dar conforto para ela, né? Sim, é verdade. Aí a gente tem que brigar para tirar, né? Por exemplo, a cinta a gente não aconselha ficar utilizando depois por muito tempo, Sim. porque acaba evitando que você utilize a musculatura do abdômen de uma forma correta, né? Então aí a gente acaba brigando, ó, não precisa mais utilizar a cinta ali, deixa o abdômen trabalhar normalmente, porque tem paciente que usa a cinta até muito apertada também, e ali atrapalha até na respiração, enfim. Aí começa a briga ao contrário, né? Eu não preciso usar mais, deixa o músculo do abdômen trabalhar, vai para academia que é melhor. Sem dúvida. Tudo tem o seu tempo, né? Os excessos são sempre prejudiciais. Usar de É menos não é verdade. bom, usar de mais também não é. Tem que usar o período correto para ser utilizado. Isso aí. E atividade física, então, a partir de quando que você começa a liberar as pacientes? Os pacientes de lipo, obviamente que, mais uma vez vou falar, não tem como, não tem receita de bolo. Não tem como ser igual para todo mundo. Mas de uma forma geral, eu começo a liberar elas para voltar para academia, assim, por exemplo, com mais ou menos 3 a 4 semanas. E geralmente com 8 semanas eu falo para elas que elas podem ter vida normal. Obviamente que antes disso, muito mais precocemente, eu já quero que elas caminhem em casa, né? O caminhar é super importante, né? Às vezes o paciente, no mesmo dia, às vezes terminou a cirurgia, eu falo ao paciente, ó, a hora que estiver no quarto, levanta, vai andar em volta do quarto, em volta da cama no hospital. Para quê? Para diminuir o risco de trombose, né? Então, é importante o caminhar, né? Então, com poucos dias a paciente, às vezes até mesmo no mesmo dia, já vai começar a caminhar, de forma gradativa, vai aumentando aos poucos. Com mais ou menos 3 a 4 semanas, eu já libero ela aí para voltar para academia, de repente para fazer uma esteira, fazer um alongamento, andar numa bicicleta estática. E geralmente com 2 meses esse paciente vai voltar às todas as suas atividades normais, né? Até mesmo a pegar peso na academia, né? Então é dessa forma que eu costumo orientar os meus pacientes. Entendi, legal. E a gente também vê que quando o paciente começa a fazer atividade física, até o próprio inchaço ele começa a reduzir gradualmente e auxilia a gente também na drenagem e tal e tudo mais. Então, a gente também, quando o médico já libera, a gente incentiva esse paciente aí de começar essa prática, porque realmente, claro, se a gente falar de atividade física para a parte cardiovascular, sem dúvida Sim, nenhuma, tem benefícios, né? Mas a gente está falando da parte de edema, isso também ajuda bastante a gente aí na recuperação, quando a gente faz a drenagem, toda a reabilitação do paciente, ele acelera bastante o processo. sem dúvida, né, Giamani? O, E o paciente que associa a atividade física, a cirurgia plástica, a hábitos de vida saudáveis,
esses pacientes, sem dúvida, vão ter sempre um melhor resultado, né? O resultado sempre vai ficar melhor, não tem como Sim. ser diferente. É verdade. Tanto que a gente acaba associando, a gente está até fazendo uma parceria agora com uma educadora física também, para ver se a gente incentiva ainda mais nossos pacientes. A gente já tem uma parceria com nutricionista também, porque é bem o que você falou, a união de vários procedimentos, né, a gente consegue realmente um resultado assim, que aí dá para a gente comparar o nosso corpo lá com o da amiga. Sem dúvida. Ó, tô assim, gostosona, do jeito que eu queria, atendendo as minhas expectativas, né? Que eu acho que isso é o mais importante, atender a expectativa de cada um, né? O trabalho é multidisciplinar, né, Diamani? O cirurgião plástico não faz chover sozinho, né? Precisa de você trabalhando junto, que é a nossa fisioterapeuta, que vai fazer nossa drenagem. Precisa, se possível, sempre do nutricionista, o educador físico. Ninguém é bom sozinho, né? É sempre associando. Juntos, todo mundo é melhor e mais forte. Essa máxima é Todos assim somos mesmo. mais. Sempre. É verdade, é verdade. É bem o que você falou, trabalhar com equipe multidisciplinar e fora que o resultado, no geral, o que a gente quer é sempre que o paciente fique bem, né? E Sem é muito dúvida. satisfatório quando a gente vê aquele paciente evolui bem, né? E tudo ocorra da melhor maneira possível, sem intercorrências, sem complicações. Acho que é uma satisfação particular nossa como profissional, né? Sem dúvida nenhuma. É muito bom quando você ouve o paciente te manda uma mensagem, doutor, estou mandando mensagem só para dizer que eu estou super satisfeita, que eu estou bem. Isso não tem preço. É verdade, é bem gostoso mesmo. Bom, uma pergunta que às vezes elas têm vergonha de perguntar para vocês e acabam perguntando para a gente, então vou colocar aqui para ninguém ter vergonha, mas porque não tenho por que ter vergonha, né? Como você Uhum. falou, é um casamento, né? Então tem que Sim. jogar tudo às claras. Relação sexual, a partir de quando que é liberado dentro da lipo, porque tem uma diferença aí entre lipo e abdominoplastia também, acho que vai ter uma diferença aí na liberação, né? Diamani, relação sexual é Eu não algo sei se é que, mais os maridos ou as esposas, quem que fica mais aí. pois é algo e é algo engraçado, porque assim, tem algumas pacientes que às vezes eu falo para ela, às vezes a paciente me pergunta, ai doutor, quando eu posso? E a gente até pelo tempo de trabalho, você acaba conhecendo as pacientes, às vezes você saca a paciente rápido, então você sabe mais ou menos a paciente que vai exagerar, a paciente que não vai usar a malha direito, a paciente que de repente vai começar uma atividade mais cedo. Então essas Ou pacientes, às vezes, aquela que quer que libera você, ou a relação sexual depois de um ano só, né? Também tem isso. tem Quando isso posso, também, doutor? doutor, eu Você já quer tive. quando? Só daqui um ano? Daqui um ano, Eu já tive isso, doutor, escreve pro meu marido que eu não posso, já tive coisas assim, parece engraçado, mas eu já tá tive. vendo? Mas de uma forma geral, eu peço pro paciente aguardar em torno de 3 semanas, tá? Uhum. E obviamente que, mais uma vez, o bom senso precisa imperar, né? Às vezes, uma relação sexual de forma tranquila, né? Uma posição mais tranquila, às vezes você pode fazer. Agora, às vezes, loucura, se pendurar na parede, né? Não dá. Então, tudo tem que É. ter o bom Deixa senso, essa parte Diamani, para né? depois, que vai estar Pois é. gostosona e deixa para depois. Então, se tiver um bom senso, se for tudo tranquilo, com 3 semanas, às vezes até um pouco mais cedo eu deixo. Mas eu sempre acompanho muitos meus pacientes, vou sentindo o dia a dia deles e vou falar, ó, pode começar a fazer isso, vai fazendo aquilo. Mas, de uma forma geral, umas 3 semanas para não errar nem tanto para de mais nem para de menos. Ah, legal. Bom, então não precisem ter vergonha, está aí respondido, Imagina. né? E por favor, não tenham vergonha, pergunte, né? Para o Sim, médico, né? sim, com certeza. Eu nem agradeci a turma toda que está aqui assistindo. Cíntia falou gratidão, equipe Inovar, Que obrigada. bom. Peraí que fugi aqui os comentários. Todo cuidado com o meu pós-operatório. A Cíntia é uma paciente, fez 2 vezes um pós-operatório com a gente, uma graça do interior de São Paulo. A gente que agradece aí a confiança. Ela também foi uma paciente bem carinhosa, porque tem essa troca também, né? Ela, a mãe Sim. dela, o esposo. Enfim, um beijo para todos vocês, uma família linda. E obrigada a todo mundo que entrou aqui para nos prestigiar. A gente fica super, super feliz. Também agradeço aos Vou te fazer pacientes que passaram aí, amigos.
colegas de profissão, enfim. Mandar um beijo para minha sobrinha e afilhada, Ana Júlia, que faz aniversário hoje. Enfim, Ai, parabéns! Beijo para Ana Júlia, que eu já vi ela nas fotinhos, a coisa mais é, linda. é isso aí. Parabéns, que Deus Obrigado. abençoe. Que delícia, né? Fazer aniversário na quarentena, né? Fica só a festa no virtual, tadinha. Sem dúvida. E um Né? beijo a todos os meus pacientes que estão mandando mensagem, a Milena, enfim. Ah, Obrigado doutor pelo Hélio, carinho. você é o melhor cirurgião. Ah, Obrigado eu pelo também carinho. acho. Bom, nós conhecemos o doutor Hélio através da minha cunhada e do meu irmão, né? Foi. Que eles falaram tão bem de você que eu considero, além do cirurgião de um parceiro, já um amigo, você, tua esposa, sem conhecê-la muito pessoalmente. Mas, assim, a gente quando ouve falar muito bem das pessoas, eles falam até hoje, eu nem sei por que que eles não estão aqui, que eles falaram que ia assistir, hein? Deixa eles. E a gente agradece que você sempre recebeu a gente, né? Eu e a Pan, com carinho, né? Sempre esse sorriso, e a gente fica Imagina. muito grato por essa recepção que você sempre nos deu. Mas isso é super importante. Você vê que a nossa relação começou depois de eu ter operado a sua cunhada. Então isso é bacana, porque o trabalho, quando é verdadeiro, ele gera frutos e, né, a gente vai formando uma rede de coisas boas. E eu É fico muito verdade. feliz também de ter vocês ao lado, que são ótimos profissionais. Quando os meus pacientes estão na mão de vocês, eu fico super tranquilo, vocês me dão feedback. Isso para o cirurgião plástico também é muito bom. Ah, legal, fico feliz. A frase que eu ouvi logo de início, de vai lá conhecer, porque ele é um cara super do bem. E é Que bom, verdade. que bom, Diamani. Eu Legal, fico isso é muito contente. gostoso. É isso aí. Então vamos lá. A lipo, ela resolve o problema de gordura localizada para sempre. Aquela gordura que tirou, ela nunca mais vai voltar? Na verdade, Isso assim, a todo mundo gente, pergunta também. sim, quando a gente lipoaspira algumas regiões, a gente está diminuindo o número de adipócitos, de células gordurosas naquela região. Então, a quantidade de células gordurosas é menor, é. Mas, por exemplo, se a gente voltar a comer bastante, aquela célula ali, ela vai sofrer um aumento, né? Então, você pode voltar a ter um pouco de gordura, sim. E outro problema que eu vejo é assim, às vezes você lipoaspira, por exemplo, lipoaspiramos abdômen, as costas, só que de repente o paciente não tinha de repente gordura tão importante nos braços ou na coxa que não foram lipoaspiradas. E lá na frente, daqui a alguns anos, o paciente ao longo dos anos ganhou peso e a ponto de aumentar bastante a gordura nessas regiões onde não foram lipoaspiradas. E na região onde foi lipoaspirada também aumentou, mas não como nas outras regiões. E às vezes o paciente ficar um pouco assimétrico, né? Por não ganhar Uhum. de forma igual a gordura no corpo inteiro, porque o corpo já foi lipoaspirado em Sim. algumas regiões. Então tem esse problema, sim. Quando a gente lipoaspira, diminui sim o número de células E gordurosas. esse doutor é abençoado. Obrigado pelo carinho. Marina. Obrigado. Mas, por outro lado, a gente continua tendo algumas células na região mesmo onde foi lipoaspirada, que ao longo do tempo ela pode voltar a crescer essas células e às vezes voltar a ter gordura naquela região. É comum, às vezes, pacientes que lipoaspiram uma vez, passam um tempo, engordam, tem que lipoaspirar outras. Então, sim, pode voltar a aumentar, sim, a gordurinha ali naquela região. Talvez não como previamente, antes da cirurgia, mas pode voltar a aumentar. O ideal seria cuidar daquele resultado, então, da primeira cirurgia, né? E no Sem máximo dúvida. fazer um retoquezinhos, como você acabou de citar, se houver essa necessidade, né? Sem dúvida, o paciente para ter um resultado mais duradouro, com certeza, ele tem que, além da cirurgia, como a gente já conversou, manter uma prática de exercício físico, mudanças de hábito de vida, né? Hábitos de vida, comer de forma saudável. Isso é super importante. O paciente que vai ter o resultado mais duradouro vai ser esse, sem dúvida. Verdade. Ah, mãe da Cíntia, parabéns. Cadê? Só a mãe da Cíntia, adoramos você e sua equipe. Obrigada por tudo que fez de nós saudades. A Que gente dá legal. muita risada com o paciente, a gente chora junto também com o Sim, paciente. Eu não preciso de muito para chorar, né? Então eu falo, quem quiser uma companhia para chorar, pode me chamar. Então, a gente tem várias, até esses dias nós postamos algumas histórias com alguns pacientes, e se a gente for contar, né, doutora, a gente tem bastante histórias, tem sempre aqueles que marcam mais, né, e essa família, como eu falei, é uma família linda. e a gente vai junto, Dia Maria.
na alegria e na tristeza, é até o final, né? Tenha Verdade. saído tudo liso, como graças a Deus a maioria é tudo liso, mas tem pacientes que às vezes tem algum interveio no meio do caminho. O fato é que nós vamos Uhum. juntos até o final e, como eu disse no começo, às vezes vai demorar um pouco mais para chegar no resultado final, mas a gente vai chegar e ele vai ser bom, né? Basta confiar e ter paciência que a gente vai junto, de mão dada com o paciente até o final do resultado dele. Tenha certeza disso. E é legal a gente mostrar a primeira fotinha ali de como ele chegou no teu consultório, Sim, né? E o resultado final falar, olha aqui a diferença, né? Teve muita diferença, né? é Porque às vezes os pacientes gratificante. não estão vendo, a gente não, tá vendo sim. Inclusive, até queria te perguntar, Hum, uma paciente nossa que está meio que no desespero do inchaço, e a gente fala, calma, tem 45 dias de pós-operatório, a gente calma, tá inchada ainda. Embora eu vi as fotos de como ela estava antes da cirurgia e agora já melhorou muito. E a sim. gente começa a circular. Olha aqui como você estava, olha aqui como você está agora, né? Mas mesmo assim a gente vê que isso é a grande maioria dos pacientes, né? Então, quanto tempo a gente pode esperar desse resultado dali? O inchaço, até 3 meses, aí depois faço um retoque ou não, espero até 6 meses. Digamos que para a gente esperar um resultado final, de como realmente seu corpo vai ficar. Quanto tempo que a gente espera? Os pacientes, de uma forma geral, assim como a gente, é que a gente, por viver isso dia a dia, a gente acaba conseguindo controlar melhor. Mas os pacientes ficam muito ansiosos, eles querem ver o resultado muito rápido. Mas não tem mágica, né? Resultado final de cirurgia é de 3 a 6 meses, né? Então, o momento certo para fazer o retoque. Não tem um momento certo para fazer o retoque. Isso precisa ter feeling, precisa conversar com o paciente, a interação precisa ser muito boa. Mas eu acho que o momento ideal, o momento adequado é depois dos 6 meses, é quando a gente vai conseguir ver melhor o resultado. Você vai ver que tem pacientes que, às vezes, com 2 meses, os pacientes estão muito bem já. Como você vai ver que o paciente, às vezes, está com 3 meses e meio, o resultado ainda não está aparecendo. Tem uma paciente É que uma vez eu verdade. operei ela e eu olhava o resultado dela e falava, gente, não é possível. Eu tirei um monte de gordura Está dessa moça e não estou acontecendo. vendo o resultado. O que está acontecendo? Eu fui ver o resultado da paciente com 4 meses, sabe? Então, tem coisas que demoram muito. Mas o fato é que, assim, se você fez, se você operou, se o negócio foi bem feito, tenha calma, que aquilo vai aparecer. E é isso, é como estão comentando a Luana, não existe mágica. E realmente não tem mágica. Se Não você fizer o tem, é trabalho bem verdade. feito, o paciente seguir o acompanhamento, tenha calma que nós vamos chegar lá. E mesmo que de repente, tenha de repente alguma assimetria, alguma coisa, tenha paciência. Às vezes, se você reabordar muito cedo, no momento de inchaço, você perde parâmetro. Você não consegue ter o discernimento adequado. Então, o melhor é esperar os 6 meses para você poder fazer um retoque, seja lá o que for, esperar para ver um resultado final. Isso é o melhor. Ou seja, 45 dias ainda está muito cedo Sim, para a sim. gente esperar um resultado ideal da cirurgia, né? Daquilo que realmente foi feito. Obviamente que dá para ver, você consegue enxergar nítido, mesmo o paciente consegue Já enxergar consegue nitidamente. ver. É nítido o Uhum. resultado. Às vezes, com poucas semanas, o paciente já está muito satisfeito. Mas a gente que tem o Normalmente, com olho. 30 dias, a gente já vê uma Sim, diferença, né? Mesmo aqueles que estão evoluindo mais devagar, a gente, 30 dias, você já nota sem uma diferença dúvida, do inchaço, né? sem Mas é dúvida. aquilo como você falou, a longo prazo, realmente, como a cirurgia vai ficar, todo aquele trabalho que foi feito, não adianta em 30 dias querer ainda o resultado Não, perfeito, não, ideal, né? não. O paciente já vai estar bem. Você pode ter certeza que com 30 dias o paciente vai estar muito bem. Mas ainda vai estar Uhum. inchado. E a gente que lida com isso no dia a dia, às vezes eu tenho pacientes que falam, nossa, doutor, mas eu já estou achando ótimo. Eu falo, calma, que ainda vai melhorar mais um pouco, porque ainda está inchado. A Melhor. gente consegue ter essa noção, porque a gente lida com isso dia a dia, né? É verdade. Ou tem aquelas que com 30 dias, doutor, já quero um retoque, porque acho que você É, esqueceu de tirar aqui, ó, sem dúvida. né? Precisa ter Ai, a gente paciência. que ouve, a gente já com 15 dias já está ouvindo dos retoques já de vocês. A gente, não, pelo amor de Deus, nem comenta isso com o médico. É verdade. Ó, tem uma pergunta aqui da Milena, fazer dieta para emagrecer afeta o resultado da cirurgia de lipo? Na verdade, assim, sempre que o paciente precisa perder peso, eu oriento que o paciente perca o peso antes da cirurgia, seja ela uma lipo, seja ela uma cirurgia de mama, seja ela uma cirurgia de abdômen. Por quê? Porque assim,
Se você, por exemplo, faz uma lipoaspiração e você está já num peso mais próximo do seu peso ideal, essa lipo vai ser mais fácil, vai sangrar menos, o resultado vai aparecer mais rápido. Assim como uma cirurgia de mama. Se você opera um paciente de uma cirurgia de mama, o paciente está acima do peso e ele resolve emagrecer depois da cirurgia, aquela mama vai perder um pouco de gordura, vai acabar ficando mais flácida, vai cair mais cedo. Então, é sempre mais adequado que o paciente opere sempre o mais próximo possível do seu peso adequado, do seu peso ideal. Dá um oi também aí Perfeito. para a Juliana, para o Denis, paciente também. Obrigado por estarem acompanhando a gente, queridos. Ah, legal. E até ia falar de perder peso, até para, acho que para vocês direcionar o paciente se vai ficar só na lipo ou se precisa realmente fazer uma abdominoplastia, né? Enfim, eu não sei, digamos que, né, o parâmetro para isso. Porque aí depois emagrece, ainda fez a lipo, tem paciente que fica uma flacidez, mas a gente vê que é uma flacidez que com uma academia a gente resolve, né? Então eu não sei se também tem essa questão. Sim, isso é super importante. Você vê muita paciente, às vezes, falando, doutor, eu quero fazer uma lipo. E só que essa paciente, às vezes, já tem uma flacidez que não vai ser conseguir reverter com a lipo. Muito pelo contrário, às vezes vai piorar a flacidez. Então, para aquela paciente que já tem uma flacidez, que tem uma sobra cutânea mais significativa, precisa ter isso em mente. Às vezes você vai fazer uma lipo e isso vai acabar piorando. Então, às vezes você vai precisar associar a lipoaspiração com a retirada de pele, com uma abdominoplastia. A nossa pele, ela tem um poder, uma capacidade de retração que ela é limitada. E essa retração vai diminuindo, vai ficando cada vez mais difícil conforme a gente vai envelhecendo. Então é Sim. diferente, às vezes, você pegar, de repente, um paciente que está mais cheinho, mas que de repente tem 20 e poucos anos e fazer a lipo nele, que você sabe que a pele vai retrair mais do que um paciente que às vezes está com 40 anos e você sabe que ele não vai retrair tanto. Então, às vezes, esse paciente vai precisar tirar a pele junto. Lógico que Ou para pode ser ter, mais nova, mas que já tenha passado por gestações também, sim, né? sem dúvida, a Uhum, gestação vai trazer um grau de flacidez, né? Sem contar da uhum. flacidez do músculo, né? Que muitas vezes a gente vai precisar tratar, né? O músculo também, fazendo a aplicatura do músculo. Então, isso a gente precisa ir lá no consultório, você vai precisar palpar, sentir o tônus da pele, ver como é que é para você poder falar para o paciente, ó, no seu caso, uma lipoaspiração vai te resolver ou não, no seu caso, você vai precisar associar um mini abdômen ou uma abdominoplastia à sua lipoaspiração. Perfeito. A Milene está agradecendo por Imagina, é um tirar a dúvida, prazer. que a sua dúvida pode ser dúvida de muitas outras também, né? Obrigado E ela aí pela pergunta. eu gostaria de falar então bem rapidinho aqui do pós-operatório também, Sim. né? Que quanto antes a gente gosta de iniciar com esse paciente já ali. Tem médicos ou hospital, enfim, que permite que a gente inicie em um transoperatório. Então, terminou a cirurgia, a gente já entra em campo para a gente, tanto que a gente chama de trans, né? Porque já acabou a Uhum. cirurgia, para a gente fazer a aplicação do taping linfático, que são aquelas bandagenzinhas, aquelas tiras, que ele vai ajudar muito naquele edema agudo. Então, aquele edema dos primeiros dias, a gente tem visto muitos resultados, tanto que a doutora Angela Lang, uma fisioterapeuta bem renomada aí na área de dermatofuncional, estava falando também numa live sobre o taping e toda a parte da reabilitação da fisioterapia. Então, se a gente consegue atingir esse paciente o quanto antes, quando a gente vai atendê-lo novamente no quarto ou quinto dia, que fica no máximo até 5 dias com esse taping, a gente vê uma redução muito grande, tem uma diferença bem significativa nesse edema agudo, e a gente consegue trabalhar com a prevenção da fibrose, porque a lipo, o que é mais temido também, além do inchaço, é a fibrose, né? A mulherada pergunta muito pra gente, vou ficar com aquelas bolinhas, aquelas ondinhas, e é o receio nosso também, né, do fisioterapeuta, porque a fibrose, ela depende de N fatores para a gente estar tratando, né? Ela vai acontecer, porque a cicatrização do tecido, né, onde você passou ali a cânula, vai cicatrizar. As pessoas dizem, o que é a fibrose? Ela vai acontecer, nada mais é do que uma cicatrização, Sim. só que a gente consegue trabalhar o tecido e realinhar essa fibra do tecido, prevenindo
com que forme aquelas ondinhas, com que forme aquele cordão ou aquelas placas de fibrose, trabalhando junto com a parte nutricional, junto com o cirurgião, sabendo onde foi tirado mais gordura, menos, que técnica que foi usada, com a parte de alimentação, nutricosméticos e a fisioterapia no geral, que a gente entra com a drenagem, com o tape, com a manipulação. Na verdade, não é uma manipulação de tecido agressiva, porque senão a gente acaba formando mais fibrose, mas é uma terapia manual para a gente realinhar as fibras e a gente conseguir realmente trabalhar nessa prevenção. E aí Sem depois dúvida. todo um processo de drenagem, tape, manipulação. E é como você falou, no pós-operatório, não tem também uma receitinha de bolo. Não. Não dá para a gente protocolar e falar, e esse paciente eu vou usar. A única coisa que a gente tenta protocolar é o tape, acabou a cirurgia, coloca o tape. Ou 24 horas depois, às vezes o paciente teve alta, foi para casa, a gente vai lá e faz esse atendimento e coloca o tape. Mas depois, não tem como a gente protocolar, porque cada um reage de uma forma. Tem paciente que Uhum. vai precisar de mais drenagem, tem paciente que vai precisar de mais terapia manual, ou vai associar né, outras técnicas, uma eletroterapia num pós-operatório mais tardio, né? Então também não dá para a gente estar protocolando, mas o que a gente utiliza num pós-operatório é basicamente isso, é um conjunto também de procedimento, tanto que a gente fala, né, que é a reabilitação de forma geral, e o que a gente gosta muito de acompanhar e seguindo junto com o cirurgião. E aí a gente vai tratando. Normalmente a gente fica em torno de 10, 15 sessões, embora às vezes os pacientes fogem um pouquinho, né? E a gente pede, vem, termina, porque o edema vai te ajudar, vai aliviar, ainda tem um pouquinho de fibrose, vamos fazer e tal. Então, não fujam, terminem. Sem dúvida, Di. E é E isso também. principalmente para lipoaspiração, a drenagem linfática vai ser essencial. Faz total diferença. Uma drenagem linfática bem feita é outro resultado, né? Então, a lipoaspiração, assim como as outras cirurgias precisam muito, mas a lipoaspiração acho que é a principal. Uma drenagem linfática bem feita é a diferença entre a paciente que vai ficar super bem e a paciente que vai ficar bem, ou a paciente que vai ficar mais ou menos, né? Mais ou menos, é Sem verdade. dúvida, O ali é super pós-operatório faz importante. muita diferença, sim. Só respondendo, É, a Juliana perguntou é de uma a coisa que eu já Julie. tinha até respondido, mas eu vou falar para ela de novo. Ela está perguntando primeiro a respeito da perda de peso. Ela está falando que ela tem 78 quilos. Ju, não lembro exatamente a sua altura, não teria como eu te fazer esse cálculo agora do seu peso exato, mas passa lá no consultório, a gente te pesa, te mede, te examina, te fala o que seria o ideal para você. Ela perguntou também a respeito da recuperação, que a gente já comentou. De uma forma geral, as pacientes voltam a fazer atividades físicas com mais ou menos 3 a 4 semanas. Com 2 semanas, ela já tem vida normal. E para voltar ao trabalho, muitas vezes os pacientes com 2 semanas, 10 dias, 2 semanas estão voltando ao trabalho, desde que seja um trabalho que não exija esforço físico, nada disso. Às vezes o paciente trabalha no escritório, sentadinho, não tem problema nenhum. Às vezes, 10 dias o paciente está trabalhando, tá? Mas eu prometo para você, Ju, agora eu não consigo calcular, mas eu te calculo, te mando uma mensagem depois. Eu te conheço, faz tempo que a gente não se vê, mas eu lembro mais ou menos, eu te mando isso, tá bom? Ela falou que vai passar, hein? Eu vou te esperar. Mas Ai, é isso aí, legal. Di. Então, assim, quanta coisa, né? As pessoas falam, ai, lipo, vamos fazer uma lipozinha, né? Mas tem Pois muita é. coisa para a gente abordar, para as pessoas conhecerem, para as pessoas se cuidarem, né? Fazer direitinho o pré-operatório, aquilo que vocês pedem, desde o exame, desde a parte de alimentação, desde os cuidados com a pele, né? Sem Ninguém dúvida. lembra de cuidar e preparar essa pele para a cirurgia, né? Então, se a gente tem um tecido mais hidratado, a gente obtém um resultado muito melhor também, né? Então, fica aqui a dica para fazer um pré-operatório, que faz muita diferença, né? Procurar um cirurgião aí de confiança, está aqui doutor Hélio, Obrigado. e fazer um pós-operatório também, que faz muita diferença para a sua cirurgia também. Um pós-operatório também com profissionais que estejam capacitados, né, a trabalhar com cirurgia plástica. E a lipo, né, Procurem de, no Mais Saúde. eu, eu acho que vale a pena falar isso. A gente vê, infelizmente, muito problema envolvendo a lipoaspiração no nosso país, né?
Mas se Uhum. você for buscar a fundo, os casos envolvendo os problemas com cirurgias plásticas e com a lipo em si, na maioria das vezes os problemas aconteceram em pacientes operando por profissionais que não eram treinados para aquilo, operando Sim. geralmente em clínicas, não operando em hospitais, e muitas vezes até mesmo Uhum. pacientes que não tinham nem indicação para o procedimento, que não tinham feito uma preparação cirúrgica adequada. Então, a lipo é um procedimento seguro desde que feita da forma correta e tomado todas as precauções. É verdade. Às vezes a paciente passa em 3 médicos, eles não quiseram fazer a cirurgia, tem um Sim, porquê. Aí vem um quarto, porque tem sempre, acha sempre alguém e faz, né? Então aí você já pode, você presta atenção que tem alguma coisa de errado, né? é. Vamos lá, tem algumas perguntinhas aqui. Milene, verdade que quanto mais sessões de drenagem fizer, melhor o resultado da cirurgia? Na verdade, não. Peraí que eu subi. É aquilo que eu falei, a gente vai acompanhar o paciente, né? Se houver necessidade de fazer mais sessões, nós vamos indicando conforme a necessidade. Mas numa lipo não dá para ficar menos do que 10 sessões, que dá um tempo aí de um mês e meio de tratamento. É impossível em menos tempo a gente obter um resultado legal da parte da fisioterapia. Às vezes a gente vê na internet em 6 sessões, 8 sessões. Eu não disputo tempo com ninguém, eu entrego resultado, né? Que é o É que a isso aí. gente quer, entregar resultado. Se vai fazer 6, 8, ai, fecha o 10 porque a gente sabe, a gente já estamos há 8 anos no mercado, já estou há mais de 10 anos aí dentro da área de dermato, então a gente sabe que em torno de um mês e meio que a gente consegue ver um resultado bacana, e às vezes a gente fecha mais 5, ai, ó, tá faltando aqui, ali, vamos fechar mais 2. Tudo depende se teve fibrose, se não teve. Depende muito da evolução desse pós-operatório também. Para a gente estar indicando mais ou não, mas no mínimo 10 sessões. É o que a gente recomenda. A Júlia, muito obrigada pela atenção, Elinho. Obrigada a Inovar, obrigada. Legal. A gente que agradece o carinho. A Jana é fisioterapeuta da nossa equipe, a Dani também, fisio da nossa equipe, estava aí, a Luana, nutricionista da equipe, também estava aí. Bacana. A Jana, um pós-operatório mal feito pode acabar com a cirurgia e com os sonhos do paciente, com Sem dúvida. certeza. A Jana recebeu uma paciente toda fibrosada, tadinha, que não conseguia nem abrir o braço, de tanta fibrose, por ter sido realmente um pós-operatório mal feito, né? Então é isso, o médico faz a parte dele, e aí, se não tem uma profissional capacitada, realmente a gente acaba, de repente, estragando, não digamos estragando, né? Mas a gente prolonga aí o Comprometendo, às vezes, o resultado resultado, né? desse. É, sem dúvida. Comprometendo, É, exatamente. Fugiu a palavra. Comprometendo o resultado dessa cirurgia e o sonho, que a gente sabe que é um belo investimento, é um sonho você mexer ali com o corpo daquela pessoa, né? sem As dúvida. pacientes abrem a porta para a gente, permitem com que a gente mexa nesse corpo e faça parte dessa história, né? Confiam a vida deles a nós, né? É algo muito Sim, sério. A gente precisa ser bastante consciente, ser humano. Obviamente que, infelizmente, nós não somos a Madre Teresa de Calcutá, a gente recebe pelo que a gente faz, mas sem dúvida nenhuma a gente tenta fazer da forma mais ética, profissional e humana possível. Isso vocês não tenham dúvida. e com o maior carinho, né? Sem dúvida. Verdade. Bom, então, doutor, obrigada, Pan. Deixa eu já colocar aqui o agradecimento. Ah, Pan, deixa eu já colocar aqui o agradecimento, junto com a Dia, doutor Obrigado. Hélio, obrigado pela parceria, amizade e confiança. Obrigado. Nós que agradecemos. E aí eu queria falar então um pouquinho da nossa plataforma de pré e pós-operatória aí da cirurgia plástica. Nós estamos lançando um webinar, onde nesse webinar você vai encontrar todas as informações pertinentes para o pré e pós-operatório de cirurgia plástica, e claro que vai ter participação especial do Dr. Hélio. A gente agradece também você aceitar esse outro Imagina. convite. Me E aí sinto fiquem lisonjeado pelo ligados. convite. Obrigado mesmo pela confiança. É um prazer. Obrigada, tá ficando bem bonitinho. E aí a gente vai postando, a gente vai falando, porque o que a gente percebe no dia a dia, né? Que falta muita informação para esse paciente, para esse pós-operatório. Tudo que ele vai precisar, num só lugar. Né? Então, sobre cinta, placa, sobre a fisioterapia, sobre banho, postura.
você fala daí, elas não prestam atenção, a gente fala daqui, elas continuam não prestando atenção, porque acho que a ansiedade e o nervosismo tomam É, conta. E a gente já tinha uma cartilha para orientar, e aí nós decidimos fazer esse webinar, e nós chamamos, então, que é a nossa plataforma. Ela vai encontrar todas as informações num só lugar para orientar e já preparar ela para esse momento, para esse sonho. perfeito, é isso aí. Milena, doutor Hélio não é só um cirurgião. Calma, fugiu, que veio mais. Ai, como um grande amigo e passa muita confiança. Com certeza, Obrigado, Milena. Isso obrigado. aí. Doutor Hélio Aval, inspira confiança desde o primeiro momento. Show! Obrigado, gente. Bem, é um cara super do bem. Foi assim que a gente se conheceu com essa frase. Você tem que conhecer o doutor Hélio, tá aí. Super concordo. Obrigado, Jamane. E nosso tempo está acabando, acho que tem 2 minutinhos para a gente se despedindo. Obrigada a todos por ter participado. Foi uma delícia, passa muito rápido, foi um bate-papo bem gostoso. A gente espera ter respondido as dúvidas, né? Senão manda para a gente aí no direct, a gente vai Sim, respondendo. E visitem como a Júlia, doutor Hélio. é, Fez a cirurgia pós-operatório com a Inovar, a é gente isso fica à aí. disposição. Obrigado, Diamane. Obrigado pela parceria, obrigado pelo convite, obrigado àqueles que entraram, saíram, aqueles que acompanharam desde o começo. Obrigado a todos, obrigado ao meu amigo que Olá, também Rodrigo, é, atendimento é futuro mais colega, está humanizado. fazendo medicina, já foi meu paciente, já fiz sinoplastia dele, Ah, já legal. operei a esposa, fiz lipoaspiração. Obrigado Ó, a já eles, pode é falar sempre muito um bem, tá prazer. vendo? Ó, é isso aí, Rodrigo. Um grande Delícia. abraço e um beijo a todos. Obrigada, doutora. Então, obrigada pelo convite, foi uma delícia. Obrigada a Obrigado a todos vocês. e até uma próxima. Até logo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada, Tchau, tchau. tchau.